Então deixa eu voltar na sua linha de história. Então você chama, você estavam precisando de mais uma pessoa, você chama o Mussum. Mussum. Aí o Mussum entrou. Acabou entrando. Ele não queria, acabou concordando. Por que ele não queria? Ele achava que não era a praia dele? Ele falava, dele? meu compadre, eu não sou comediante, meu compadre. Eu sou tocador de reco-reco. Eu falei, você é um grande comediante. Você é que não sabe que você é um grande comediante. Aí eu peguei, ele entrou com a gente. O Renato foi muito inteligente, escreveu as piadas certinhas para ele. Ele entrava, por exemplo, ele fez o Cozinheiro Nosso. Tá. Então, explodiu o negócio na cozinha. Aí ele entrava todo cheio de farinha, sujo, e dizia, hoje a comida vai ser diferente. O que vai ter? Hoje vai ter arroz diferente, arroz de tetes. Arroz do quê? Arroz de tetes. Ele falou, arroz de tetes, o que é isso? Não é que a panela explodiu, o arroz ficou tudo grudado no tetes. Hoje vai ser arroz de tetes. A plateia mijava. Nossa, cara, é muito bom. Eram umas piadas assim que ele entrava. E um dia o Renato me aparece lá com um cara bem vestido, de terno, gravata, com uma voz bonita. Falou, um colega nosso aqui, Dedé, muito prazer. Ele, prazer, Dedé. Eu tinha muita curiosidade de te conhecer, com uma voz linda. Aí eu chamei o Renato, falei, quem é, Renato? Ele falou, um ator que eu trouxe aí. Mas ele vai fazer o quê? Não, ele vai fazer com a gente. Mas de quê? Ele falou, comediante. Eu falei, comediante? Ele de terno, sério? Esse cara aí com uma voz bonita dessa, sério, careca, mas parecia um gerente. Ele era careca? Careca, parecia um gerente de banco. Eu falei, ele tá mais para gerente de banco do que para comediante. Aí o Renato falou, eu garanto, né? Você vai ver. Quando começou o ensaio, rapaz... Ele colocou a peruca já? Não, eu mijava de rir no ensaio. O que ele fazia? A risada, a corrida dele. Mas não tinha o personagem do Zacarias ainda? Não, aí ele fez o cara. Aí fez a risada. Aí falava daquele jeito, Dedé. Aí ele corria, parecia um desenho animado, com cinema mudo, ele corria assim. Caramba. Eu falava, puta, esse cara é muito engraçado. E onde o Didi achou Chegou ele? A hora da gravação. O cara me aparece com uma peruca, com aqueles dentinhos. Eu não conseguia olhar pro cara. Eu olhava e dava risada. Você vê. Mas o Didi conheceu ele como? Você sabe? Ele conheceu ele fazendo um papel de Moranguinho no programa de televisão, lá na Tupi. Ele fazia um garçom que chamava Moranguinho. Já era esse personagem. Já era esse personagem. Ele só incrementou. Quem batizou o Zacarias, você sabe? Com o Zacarias, era o Zacarias. A gente tinha um galo que a gente falava nele todo dia. No Didi, programa? No programa. O Didi falava, o galo Zacarias, lá em casa, né? Sei. O galo Zacarias hoje estava na vaia. Tá pegando todas as galinhas no galinheiro. Aí o Didi falou, pô, ele não parece um galinho de briga? Eu falei, parece. Vamos botar o nome dele de Zacarias. Aí o Didi botou o nome dele de Zacarias. Caramba. Aí ele ficou com o nome do galo. Sei. Que era o galo nosso e tal. E foi assim, rapaz. Assim a junção, mas ainda não era Trapalhões. Não, eram os Insociáveis. Ainda Insociáveis os quatro. Insociáveis. Nós começamos a ganhar da Globo. E aí o que aconteceu? A Globo chamou a gente. E quando a gente foi pra Globo... Vocês estavam na Record, certo? Estava na Record. Ganhava bem ou não? Ficava sem receber, assim, um mês. É mesmo? Um mês. Eu sei de uma história aí que... ficava muito a sem história receber. do Didi. Do Didi, ele era... Conta essa história, é muito boa. Do bolo. E na Tupi aconteceu a mesma coisa, né? Foi lá, querido? Não, na TV Tupi... Tá. Tupi é a antiga SBT ou não? É a antiga SBT, pode-se dizer. O Renan... Não, eu acho que é o antiga... né? É o antiga SBT, o antiga... como é essa? Não essa que tem agora. RTV, né? A TBS? Que eles ficaram com algum... Mas o Renato, rapaz, foi gravar e eu acho que ele não tinha dormido direito, que a gente tinha viajado, ele passou mal. Caramba. Pô, aí teve que chamar o médico e tudo. No meio do programa ele passou mal. Aí paramos o programa e tal. Aí... mandaram chamar o médico, não sei o quê. Aí a direção foi lá, veio com o pagamento dele, falou, Renato, teu pagamento e tal. Falei, meu pagamento semana que vem eu vou passar mal demais de novo. Assim o pessoal paga, Renato, né? É o filho da mãe. Ele falou, agora você já sabe, Dedé, é só passar mal que eles pagam a gente. E o Renato passou mal no duro mesmo, mas foram lá e pagaram ele.
Cara, naquela época não era fácil assim, Não, né, de receber. Tá? quem moralizou a televisão no Brasil, vocês podem falar o que quiser, Globo lixo, não sei o quê, mas foi a A Globo Globo trouxe um padrão, né, de moralizou qualidade, né? a televisão no Brasil. A Globo nunca atrasou. Se o pagamento caísse no sábado, ele pagava você na sexta-feira. Não pagava você Depois. na segunda, né? E a gente ele moralizou tudo, né? Foi o Boni, o Boni espetacular, né? O Boni, Você trabalhou com Walter ele? Crack, e tal. Ele era o diretor da Globo. Mas na parte. Não tinha setores, ele era diretor geral, não é que Diretor nem geral da núcleo Globo. de comédia. Mas não ele tinha te núcleo. atendia. É, você falava com ele. Você falava, hoje você não fala com ninguém na não Globo. não deve ser Tenta acessível. falar com o diretor na Globo. É, hoje. não deve ser fácil assim, né? Até em outras emissoras fica difícil falar com o diretor. E na Globo dizia assim, eu quero falar com o Boni. Mas foi Você eles. tem paciência de esperar, espera um Foi pouco. com eles que você tiveram reunião? Porque vocês estavam ganhando da Globo. Quem chamou vocês? Quem que. Foi o Boni. Foi Boni? Vocês Foi o fizeram Boni. reunião com Boni ele? Boni que chamou. Como foi essa conversa? Foi um negócio meio complicado e tal, porque nós ficamos ganhando da Globo. Eles queriam botar a gente 6 meses fora do ar. Como Mas assim? recebendo. Ah, ficar na geladeira. Pô, cansei de receber o salário em casa. E sem trabalhar. E a gente achava que ia ficar. Aí a gente começou a se assustar. Falou, pô, será que eles. Foi só para tirar a gente do ar? É, então, Por foi. causa do Fantástico e tal. Não, Ah, vocês estavam ganhando do Fantástico? ganhando do Fantástico. Nossa! Ninguém ganhava do Fantástico. É, o Fantástico era um absurdo. Era um absurdo. Vocês Quem ganhavam do ganhava Fantástico? Ninguém ganhava, né? Caramba. E os Trapalhões começaram a ganhar do Fantástico. Com um programinha lá, não era tão bem feito. Baixo orçamento. Baixo orçamento e tal. Era que cada um era gigante mesmo. É. O Mussum era demais, o Zacarias demais, o Renato, muito bom comediante. Eles foram segurando isso aí, né? Aí ele arrebentou. E aí, com 3 meses, eles resolveram botar a gente no ar. Mas por que você acha que vocês ficaram 3 meses fora? Porque eles estavam preparando o programa? Porque eles queriam apagar aquela imagem da... Ah, Eles fizeram fazer agora uma isso. nova. Fizeram isso com o Faustão agora. É verdade. O Faustão, em vez de ficar até o final, o que eles fizeram? Não, você não entra mais no ar. Ele tem que cumprir o contrato. Ah, para pagar a imagem dele? Para pagar a imagem. Para não ajudar a Bandeirantes. A Bandeirantes. Ah. Só que lá era o contrário, ele queria pagar a imagem da gente. Para começar uma do zero. Para começar do zero. Não mudar o nome, dar outra roupagem. E ferrou a gente. Por quê? Porque ele trocou o nome, deu outra roupagem. E o programa foi um fracasso. O quê? O primeiro programa estourou, o segundo foi uma merda, foi lá embaixo. Por que você acha que foi isso? E porque o terceiro programa não deu audiência. Caramba. Direção. Não tinha. Direção engessou a gente. Ah. Botou a gente de smoke. Nossa. Você fala piada pra cá, na hora de dar o desfecho, você vira pra cá. Tirou toda a naturalidade. Tirou a naturalidade. Aí Mas trocou o diretor. Já era Trapalhões? Era os Trapalhões. Aí Quem que deu trocou a direção, que era o Augusto César Vanucci. Eu fui falar com ele, que ele era muito meu amigo. Eu falei, Augusto, pô, você tem que deixar os caras à vontade. Esse é o primeiro diretor ou já é o segundo? Não, era o primeiro. Tá. Lá na Globo. Tá. Mas como eu tinha intimidade com o Augusto César Vanucci, que a gente viajou com teatro, ele era meu amigo e tal. Eu falei, o negócio tá ruim, Augusto, porque nós não sabemos trabalhar assim. Vira para cá, dá para cá. Muito dirigido, Eles né? Os Trapalhões é uma coisa muito à vontade. Era um fenômeno, era uma força da natureza. Né? Tinha quadro que a gente fazia começo, meio e fim e tocava o pau. Sabia Como o que assim? era e tocava o pau. A gente sabia o que era o começo, que era o meio, que e era o fim. meio vocês iam No improvisando. meio ia improvisando. Caramba. O Mussum improvisava muito bem, o Renato também, que escreve e tal. Aí ele virou para mim e falou assim, se for para fazer merda, eu não faço. Então vocês arrumam outro diretor. Falou na minha cara. Caramba. Na minha cara. E era amigo. Amigão meu mesmo. E ele falou, se for fazer merda, vocês querem fazer bosta, merda, vão fazer vocês, porque eu não faço isso. E aí ele saiu do programa. E ele era o cara da Globo. Ah, ele era um diretor importante. Todos os grandes musicais da Globo estavam na mão dele. Augusto César Vanucci. Pode ver. Caramba. Lançou o Balão Mágico, lançou... Foi ele? Era tudo Augusto César Vanucci. E aí nós demos uma sorte, pegamos um diretor que era o Adriano Stuart. Era um garoto que veio de circo. E pegou o nosso humor circense. O pai dele era o Walter Stuart. O Walter Stuart fez o primeiro circo na televisão brasileira.
Você puxa na internet, você vê. Walter Stewart. Ele é que fez o primeiro circo na televisão, aquela coisa toda. E o Adriano sabia todas as manhas de palhaço, porque eu digo com orgulho, eu levei humor circense para televisão. Mas isso ficava muito claro pra gente. Porque as cambalhotas, o porque jeito eu era palhaço de circo. era muito visível e isso. ficou. E aí o programa estourou. Mudou o diretor, mudou a linguagem. Ele botou... Tinha muita câmera lá, ele Sim. botou 6 câmeras e uma no geral. Tipo, o cara do switcher é que... O geral era independente. Como assim independente? Ele botou uma câmera independente. Ah, tá. A independente gravava na geral. Sei. Sem cobrir as outras. Ah, tá. Não podia cobrir. Tá. Então, se a gente errasse alguma coisa... Tinha geral garantindo. Que perdia aqui, ele ia para geral, depois ele voltava para cá. Ah. Então, não tinha correção de lente, não tinha nada, porque... Aí deixou vocês livres para fazer... Aí arrebentou. Para você ter uma ideia, o Walter Lacer, que era o diretor de programação, foi 2 vezes reclamar comigo que eu ria no programa. Ria de verdade, falei, no momento que não era para rir. Não tem como não rir, rapaz. Eu falava para ele, eu sou fã dos caras. Eu sou fã do Mussu, do Zacarias. Mas eu vi várias vezes você não se segurar e rir. Não segurava, pô. E ele me chamou a atenção e aí ele foi falar com o Boni. O dia que eu fui jantar na casa do Boni, o Boni me contou isso. Estava eu, Mussu, Zacarias jantando lá. Ele falou, olha, o Lacer veio reclamar de você e tal. Eu falei, sei. Aí eu peguei, abri a gaveta e falei para o Lacer, eles dão quase 90 da audiência. Deixa o Dedé rir à vontade. Que? 90? É quase 90. Era tipo, quem tinha televisão ligada estava ligado nos Trapalhões. Total. E quando entrava o Trapalhão era... E ele falou, deixa o cara rir à vontade. Deixa. Mas eu ria, mas era... o Renato tinha uma cirada, rapaz, aqui. Não estava no roteiro, né? Não estava. Nós entramos para consertar um banheiro. Sei. Os contra-rega, o pessoal da técnica gostava de ajudar a gente. Arruma uma roupa de escafandro, dá para ele. Para surpreender? E eles botavam a gente com aquela roupa. E a gente entrava com roupa de nadadeira. Sei. Vamos consertar. Entrava aqueles caras malucos com roupa de mergulho para consertar um banheiro que estava vazando água. Aí eu estou consertando a pia. O Renato vira para o Mussu e fala assim, Mussu, seu pé cresceu. E eu continuei consertando. Aí, quando eu estava consertando, eu olhei. O Mussu estava com um pé de pato. Aquela nadadeira. Eu não aguentei. Isso não tava no roteiro, isso. Não tava, era. O Renato improviso botava total. Ele botava merda pra caramba. Cara. Aí eu começava a rir, rapaz. Cortou os quadros 2 vezes, cortou. E volta. O diretor falou, vamos fazer o seguinte, já era o Adriano, ele era mais ponderado, falou, peraí, vamos gravar outra coisa, depois a gente grava isso. Porque eu não aguentava, cada vez que eu chegava, eu olhava, eu falava, puta. E o Múcio falava, eu sou viado, fica xingava o Renato. Puta, era uma merda. Eu acho que você se xingava. Não, porque o engraçado nos Trapalhões, nos bastidores, era a briga dos dois. De quem? Do Mussum e do... Mussum com o Renato. Ah, é? O Mussum chegou e na feira de São Cristóvão, ele se deu o capricho. Feira de São Cristóvão era a feira dos Paraíba, no Rio. Sim. Ele ia lá, comprava rapadura. Chegava, ia cedo pro camarim, quebrava a rapadura, os pedacinhos, botava no banco do Renato, rapadura. Tudo quebrada? E pedaço de rapadura. De sacanagem? Sacanagem, para dizer, porque o Renato, o Mussu chamava ele de rapadura. Ah, é? Ô, tenente rapadura e tal. E o Renato chegava e falava, que fiado que fez essa merda aqui. Encheu. Aí no outro dia o Renato ia botava banana no corpo dele. E quem botou essa porra aqui? Era a briga dos sacaneando. Dois. Um sacaneando o outro. Era muito, mas muito engraçado. Era de não aguentar. E nesse começo, como que foi esse começo assim de... Porque vocês estavam na Record fazendo sucesso, mas na Globo com sucesso de 90 pontos de audiência... Foi uma... Cara, vocês não podiam sair na rua. Mas a gente trabalhava muito, a gente fazia 2 filmes por ano. 2 filmes por ano? 2 filmes por ano. Eu lembrava de um, eram 2. Eram 2. Eram nas férias? Um em dezembro e outro nas férias lá. Caramba. Eram 2 filmes por ano. Eu cheguei a dirigir 2 um ano. Então, a vida de vocês era só trabalhar? Era muito trabalho. Porque vocês gravavam uma semana inteira. A gente vivia mais na rua do que em dentro de casa.
É Era mesmo? uma loucura, a gente trabalhava muito. O Renato trabalhava muito, o Mussu, o Renato ainda